Fala aí galera, beleza? Voltamos, canal Michel Historiador, hoje para comentar um livro muito interessante que eu já havia lido há algum tempo, reli esses dias, do famosíssimo, do gigantesco Umberto Eco. O livro é o Número Zero. Essa obra é muito interessante, não é um dos livros principais dele, mas é uma obra bastante interessante, das últimas que ele publicou. Umberto Eco, que dispensa apresentações, mas mesmo assim vou apresentá-lo, não é? Ele nasceu em Alexandria em 1932 e morreu em Milão em 2016. É um autor muito conhecido por um romance que ele escreveu chamado O Nome da Rosa, né? Foi lançado em 1981 e teve inclusive adaptação para o cinema, fez muito sucesso e é uma obra que a todo momento você ouve falar por aí porque é bastante famosa. E muito do sucesso dessa obra talvez se deva à própria formação e à ação acadêmica do Umberto Eco, porque ele é medievalista, filósofo, semiólogo e midiólogo. Então ele publica muita coisa acadêmica, publicou, né? Muita coisa academicamente, tem artigos científicos e também obras de cunho científico, mas com uma escrita mais livre. Destaco duas aqui: a História da Beleza de 2004 e a História da Feiura, que foi lançada em 2007. Então são duas das obras talvez mais acessíveis do ponto de vista científico e artigos publicados em revistas acadêmicas. Então Umberto Eco tem um background aí bastante sólido e isso acaba refletindo nas obras dele. Se você já leu alguma coisa do Umberto Eco, inclusive esse livro que nós vamos comentar hoje, você vai perceber que existe um substrato histórico bastante interessante. Ele sabe trazer para os romances dele aspectos históricos reais do momento que ele está trabalhando. Livro Número Zero. Por que o livro tem esse nome? Vamos lá. Essa é a história que trata de um ghostwriter meio falido, um jornalista chamado Colonna. Esse é o sobrenome dele, na verdade. E ele tem ali uma vida mais ou menos, né? Pagando suas contas, deixando de pagar algumas, uma vida ali meio assim complicada, né? Por esse trabalho mediano que ele realiza. Mas ele é bastante conhecido, tem vários contatos influentes, e um dia ele é convidado pelo editor de um grande jornal de Milão, que é a cidade onde o personagem vive, mas curiosamente também é a cidade onde viveu Umberto Eco, para escrever um jornal. É um projeto meio misterioso. O editor se reúne com esse senhor Colonna, que é o personagem principal do livro, e ele vai lançar uma proposta, um contrato de 1 ano para um trabalho que é criar um jornal. Esse jornal, eles decidem que vai se chamar Amanhã. E a missão do Colonna é escrever o número zero desse jornal. Daí o nome do livro, né? Número Zero. E por quê? O que é esse número zero, né? Ele é a edição piloto. É uma edição que não será lançada, mas que deve conter já informações pertinentes dentro da proposta que esse grande editor vai fazer ao senhor Colonna. Então a vida dele vai mudar de repente, porque ele vai ganhar muito dinheiro com esse projeto. Ele tem 1 ano para trabalhar e ele recebe uma pequena equipe de 6 editores jovens que vão trabalhar com ele. E qual que é a sacada desse jornal? E aí já vem várias críticas do Umberto Eco, tanto à imprensa como à sociedade, enfim, alertas para as pessoas. Esse jornal se chama Amanhã porque ele pretende usar informações do passado que já foram veiculadas pela mídia, mas das quais as pessoas se esquecem. Então isso é muito interessante da gente já observar na sociedade atual, a volatilidade das informações, como elas vão sumindo rápido da memória das pessoas.
Isso não deve ser novo, porque o Maquiavel, no século XVI, já fala, no Príncipe, né, que o povo tem memória curta. Então, que os governantes façam o mal de uma vez e o bem aos poucos. Esse ano no Brasil é ano eleitoral, como você sabe, né, as eleições estão chegando. Não sei se vocês já perceberam as bondades que os políticos começam a fazer esse ano. Esse ano é mágico no Brasil, né? Ano de eleição é mágico. Não estou falando de ninguém especificamente, mas sim de todos os políticos, né? Então, ano eleitoral no Brasil é um ano incrível, porque se você analisar todos os presidentes que nós tivemos no ano de eleição, você tem uma magia que acontece. Enfim, isso é... Então, talvez eles tenham lido Maquiavel, né? Ou alguém contou para eles. A proposta desse jornal é muito interessante porque, além de investigar o passado, com informações que já foram veiculadas, era para todo mundo saber essas coisas, mas as pessoas esquecem. O nome Amanhã vem da ideia, então, do Colonna, de que haja uma investigação a partir dessas informações do passado e que eles façam uma projeção de como é que isso vai se desenvolver no futuro. A crítica que o Umberto Eco faz nesse momento é dizer, os jornais só veiculam notícias que já aconteceram, né? E principalmente ele fala dos telejornais, né? Ele fala, então o jornal à noite, na televisão, ele já te fala as coisas que você vai ver no jornal escrito amanhã. E isso, né? Então você fica lendo o passado só, né? Não há nada de novo. Claro que há um lado todo literário, lúdico aí também, mas vem uma sementinha de crítica nesse sentido. E a ideia do Colonna, então, é que esse jornal meio que tente prever o futuro em relação a algumas situações. Mas você deve estar se perguntando, para que um jornal assim? Né? Para que esse editor vai pedir isso pro Colonna? Chantagem, meus amigos, chantagem. Então, esse editor pensou numa ferramenta que ele poderia criar para, no futuro, quando ele precisasse, em alguma situação de emergência, ele pudesse usar as informações desse dossiê contra políticos, personalidades da alta sociedade, industriais, outros jornais. Então a ideia dele é ter uma carta na manga com essas informações já pesquisadas e essas investigações feitas, né? Tentando prever os próximos passos de rivais políticos, rivais comerciais ou de personalidades que tentem intimidar o jornal desse editor. Colonna vai conhecendo ao longo do livro os personagens que ele deve investigar e acontece mais ou menos, digamos, um problema, né? Por quê? A história vai ficando cada vez mais intrigante à medida que fatos do passado ligados aos fascistas italianos começam a brotar nas investigações dos jornalistas da equipe do Colonna. A história se passa em 1992, né, no livro. Aos poucos, Colonna percebe que está se envolvendo nesses assuntos, começa a ser perseguido, ele vai percebendo que ele está mexendo num vespeiro, muitas vezes, e temas complexos e sombrios, não é? Ligados a uma loja maçônica, a um possível sósia de Mussolini na época da Segunda Guerra Mundial, o assassinato do Papa João Paulo I, a CIA, comunistas, uma tentativa de golpe de Estado que teria ocorrido ou que estaria em marcha também naquele momento, enfim. Então, notícias perturbadoras que começam a balançar a equipe do Colonna. Ao final, aí vocês vão ver como é que fica esse jornal amanhã, como é que fica esse número 0, né? E a luta desses jornalistas percebendo as notícias que servem de cortina de fumaça, né? O que é uma notícia cortina de fumaça? É alguma coisa sensacionalista, muitas vezes simples, mas impactante, que é lançada pela mídia a pedido de alguém para encobrir alguma notícia mais importante,
Muita coisa legal é trazida por esse livro. Como eu já disse, não é uma das principais obras do Umberto Eco, mas eu acho que vale muito a pena ler. Eu gostei muito desse livro, né? E principalmente por conta dessas reflexões sobre o uso que a população faz da mídia ou que não faz, né? No meio de tudo isso ainda tem espaço para um caso de romance que vai sendo construído também ao longo da história. Então tem uma historinha de amor para dar aquele recheio na obra. Então muito interessante. Pontos de reflexão sobre Número Zero, eu acredito que sejam principalmente uma reflexão sobre como nós lidamos com as notícias, como a sociedade se informa. Hoje em dia, inclusive, eu acho que esse livro ficou atualíssimo porque nós temos as redes sociais. Em 92 não havia ainda o desenvolvimento da internet que nós temos hoje, na palma da mão, com celular, etc. Então, a forma como nós consumimos a notícia, eu acredito que o tempo que nós retemos essa informação. Então você lê muita coisa hoje que acaba passando batido. E esse trabalho que os jornalistas do Colonna fazem no livro aqui é o que nós deveríamos fazer com as notícias que nos interessam, né? Então você lê um acontecimento, vai procurar em outros jornais, não fica só na internet, vai procurar em algum outro tipo de mídia, né? Uma revista, um jornal, eles ainda existem, né? Ou tem a versão digital também. Entra no acervo desses jornais, vai ver o nome da pessoa, no que estava envolvido no passado, porque são principalmente os políticos se utilizam muito desse benefício, o benefício do esquecimento. Então, uma coisa que já aconteceu há 10, 15 anos, 20, 30, não é? Muita gente já esqueceu. E as gerações atuais nem sabem, porque não viveram naquela época. E aí vou defender aqui a minha profissão, entra a figura do historiador, né? Então a história é importantíssima para preservar esses fatos. Você pode encontrar muitos deles nos livros de história também, e você deve ficar atento, nós devemos ficar atentos às informações e relacioná-las, né? Por exemplo, você já entrou no site da transparência, né, no portal da transparência do governo? Tem no governo federal, estadual, municipal. Então ali você encontra os gastos públicos, né, como é que o governo está direcionando as verbas, quanto cada parlamentar gasta, pelo menos o que eles declaram ali, né? Você pode observar como é que eles estão usando o dinheiro público. E são dados abertos, né? O próprio governo aqui divulga, então não tem nada de errado com isso. E na verdade é uma necessidade. Na hora de votar, por exemplo, você faz essa investigação, você vai no portal da transparência, vê se o candidato que pretende se reeleger, por exemplo, ou o partido ao qual um candidato que você quer votar pertence, né? Você faz esse trabalho investigativo de ver quanto que essas pessoas gastam, projetos que foram aprovados. Então, se você já faz isso, perfeito. Se você não faz, precisa fazer, né? Porque senão as coisas vão sendo esquecidas e problemas vão surgindo ou vão seguir sem serem resolvidos enquanto as pessoas não começarem a investigar, não é, esses acontecimentos. Pessoal, ficamos por aqui hoje. Muito obrigado pela atenção. Voltamos num próximo vídeo aí falando sobre mais alguma coisa interessante. Obrigado, valeu!